Começar com a proposta das condecorações, perguntar-lhe quais foram os critérios para estes nomes e, por que não, o Desportivo Jorge Antunes. A questão que acontece é que, desde que assumimos funções, a Câmara Municipal de Viseu tem pugnado por credibilizar cada vez mais aquilo que são as homenagens feitas por este município. A Câmara Municipal de Viseu e este Executivo em particular, desde que assumiu funções, tem vindo a homenagear um conjunto muito significativo de vizelenses, tem vindo a credibilizar estas mesmas homenagens e por isso tem que ter uma postura e uma forma de estar muito correta, onde é feita uma verdadeira análise concreta e objetiva sobre aquilo que na realidade tem que ser feito. Para não voltarmos a outros tempos, onde haviam pessoas a recusar efetivamente serem homenageadas, ou as homenagens serem efetivamente mal feitas, ou as pessoas serem esquecidas. E o que eu posso dizer é que desde que assumimos funções nunca foram feitas tantas e tão bem homenagens no Concelho de Viseu. Desde aquilo que efetivamente é a homenagem ao povo de Viseu na Rotunda, desde aquilo que é a homenagem ao Manuel Campelos, desde aquilo que é a homenagem ao Comendador Joaquim Sousa Oliveira, desde aquilo que foi a homenagem ao Alfredo Ribeiro em frente à IRE, a Câmara Municipal de Viseu não se cansa de homenagear. Mas homenageou também os galardoados, os jovens, e que agora, depois do Covid, volta a fazer no 19 de março, puxando também por uma homenagem que é essencial, que é valorizar aqueles que efetivamente possam representar enquanto jovens quadros o Concelho de Viseu, por um lado, e por outro lado, representar para os jovens vizelenses aquilo que podem efetivamente ser no futuro, lutar para ser e criar condições para que isto seja também uma referência para cada um deles. Na homenagem concreta e específica e relativamente à questão que me coloca, eu acho importante nós esclarecermos algo que é muito relevante. Quando, efetivamente, temos uma dúvida sobre as homenagens que nos são colocadas, nós temos, em primeiro lugar, que estudar o assunto de forma muito aprofundada e depois temos que reunir, efetivamente, com a associação ou com a entidade e aferirmos o que, na realidade, está em causa. Para quê? Para que não haja aqui, uma vez mais, problemas com homenagens. E então, o que cumpre dizer é que foi colocado pela coligação PSD-CDS-PP uma homenagem ao Desportivo Jorge Antunes. E a Câmara Municipal de Viseu, quando recebeu isto, verificou que há uma homenagem. Esta homenagem ao Desportivo Jorge Antunes proposta é para grau prata, e o que avaliamos é que, neste momento, não o Desportivo concretamente, mas a Fundação Jorge Antunes, já tem grau ouro. E aqui temos que avaliar duas coisas. Primeiro, com a Fundação, com o Desportivo, se na realidade não se trata da mesma coisa. Que saber quais, efetivamente, os méritos tidos em causa para a atribuição do grau de ouro. E a segunda coisa é ter a percepção que, na realidade, estamos a dar um mérito inferior àquilo que a Fundação Jorge Antunes já tem. A Fundação Jorge Antunes já tem a medalha de ouro municipal, mérito municipal grau de ouro, e a proposta que é apresentada aqui pela coligação PSD-CDS-PP é grau prata. Analisados estes factos, temos que ponderar efetivamente, perceber quais são os fundamentos, reunir com a Fundação e depois de analisar todos os contornos de uma decisão como esta e não criando condições para uma vez mais fazer as neiras, como foi feito no passado sobre as homenagens, tomarmos uma decisão consistente que pode ser efetivamente tomada ou não no próximo ano, mas tem que ser uma decisão consistente, tem que ser uma decisão tomada e depois de bem refletida e bem pensada, e tem que ser avaliado tudo aquilo que levou à decisão do grau de ouro da Fundação e o que pode levar à decisão de grau prata do Desportivo. E por isso mesmo, nós antes preferimos decidir com calma, sem criar aqui qualquer tipo de problema de fundo, do que nos precipitarmos e fazermos de imediato uma asneira. No que diz respeito à obra de remodelação, no que diz respeito ao anfiteatro, portanto, este processo segue agora para o Tribunal de Contas, no entanto, não era necessário aos olhos da lei. Porquê? O que é que acontece? Nós fomos muito rigorosos sobre esta matéria. Houve a construção deste edifício, que em várias fases, de certa forma, cumpriu-se todos os pressupostos
e procedimentos essenciais, a determinada altura estes pressupostos não foram cumpridos. E não sou eu que estou a dizer, foi uma decisão judicial que efetivamente até condenou o anterior Presidente da Câmara. Contudo, sabendo nós o que estamos e a questão que temos em apreço, achamos que se existem obras de requalificação ou remodelação, obras e arranjos de manutenção do edifício de algo que já está efetivamente construído, terá que seguir o Código da Contratação Pública, por isso simples, como a obra circunscrita àquela intervenção. Quando é algo que é feito de novo, quando é a conclusão de uma das partes deste edifício, a decisão deste Executivo Municipal, para evitar qualquer tipo de problemas, é, na nossa opinião, para além daquilo que os advogados colocaram, fazer algo que é muito relevante e muito importante, que é manter todos os pressupostos para que, na realidade, não haja aqui qualquer tipo de questão sobre hipotético fracionamento. Logicamente que, passado tantos anos, nunca haverá fracionamento, porque, na realidade, o edifício não pode ficar por terminar, o fracionamento não se coloca, tem que ser adaptado às condições da Câmara, tem que ser adaptado à evolução financeira do município, às necessidades, tem que ser adaptado a uma dificuldade muito grande que este edifício tem, que é uma enorme dificuldade em candidatar partes deste edifício a fundos comunitários, porque não se pode candidatar parte de uma obra a um fundo comunitário. Daí que, apesar de todas estas dificuldades, nós achamos por bem fazer todos os procedimentos e, no final, e atendendo a que o valor global do edifício levaria a um parecer do Tribunal de Contas, iremos submeter este mesmo processo. Sabemos que isto pode gerar um ligeiro atraso, mas isso não é preocupante, até porque estamos conscientes que, fazendo tudo corretamente e dentro dos pressupostos legais, ficaremos mais tranquilos e em nada se poderá ser beliscado. Na reta final da reunião falou na questão da creche, que poderá estar incluído no projeto do Instituto Silva Monteiro. Pode explicar? Sem dúvida. O que aconteceu aqui é que, na realidade, na reunião de hoje foi aprovada uma proposta de isenção das taxas do antigo edifício do Instituto Silva Monteiro, um processo já liderado neste momento na Santa Casa da Misericórdia e em fase de conclusão, que preparam neste momento a integração deste projeto numa candidatura, possivelmente ou PARs ou preferencialmente PRR, e daí que, na realidade, estamos a dar passos claros para que este projeto saia do papel e entre em obra. Conclusão, neste momento e de acordo com aquele projeto que foi estipulado inicialmente, vamos ter centro de dia, vamos ter lar e vamos ter SAD, Serviço de Apoio Domiciliário. Para além disso, na estrutura do próprio projeto já está salvaguardada uma das componentes que é essenciais, que é a cozinha, que é a cantina, que permitirá dar apoio efetivamente àquilo que são unidades que possam vir a surgir, mas é objetivo da Santa Casa, logo possível e no desenrolar do próprio projeto, que surja uma creche que dê apoio àquela freguesia, a freguesia de Sampaio, mas não só, a freguesia de Tagilda, a freguesia de Santo Adrião, porque, na verdade, estamos convictos, depois das informações que vamos obtendo do Governo, que a tendência é para construir o maior número de creches e Vizela tem sentido muito essa necessidade. Ao contrário de todos os outros concelhos que se encontram aqui à volta, uma análise dos censos consegue-se perceber que, na realidade, o concelho de Vizela é dos poucos que tem crescimento dentro desta região da população. E isto é muito importante e isto é essencial por sabermos que um dos primeiros apoios é, sem dúvida, às creches, e é isto que nós estamos a tentar fazer tudo para que o número de creches no concelho de Vizela acabe por crescer. Quer seja através da recuperação de espaços existentes, como está a acontecer na Santa Casa da Misericórdia de Vizela, quer seja pela conclusão daquele grande e lindíssimo projeto da creche que foi feita de raiz, quer seja uma nova creche que possa vir a ser construída no espaço, nos terrenos do Instituto Silva Monteiro. Daí que esta é uma aposta do Governo, é uma aposta que a Câmara tem também em consideração e que nós estamos convictos que a própria Santa Casa, depois das diversas reuniões que temos tido, tem essa questão como vontade. Por fim, o que é que aconteceu no Regato de Sá, na semana passada? O que acabou por acontecer no Regato de Sá foi, na realidade, que se verificou
uma descarga e que depois dessa descarga se ter verificado, a Câmara Municipal, junto das entidades competentes, mais precisamente do SEPNA, pediu a sua intervenção. Foi verificado todo o curso de água e quando foi verificado o curso de água, na realidade percebemos que não foi uma descarga de qualquer tipo de particular ou uma poluição tida por qualquer empresa. O que aconteceu foi uma anomalia do ponto de vista da conduta, onde na realidade colapsou, se assim poderemos dizer, a própria conduta e que neste momento já está efetivamente resolvido e já está efetivamente ultrapassado. Esta foi a situação que sucedeu. Conduta de Águas do Norte. Uma conduta da empresa das Águas do Norte. Presidente, falou-se aqui também sobre o Cinepark e gostaria de saber também qual é o ponto da situação em relação à Covid-19, tendo em conta que algumas festas profanas e religiosas já estão novamente a ser agendadas. Relativamente ao Cinepark, a Câmara Municipal de Vizela, como toda a gente tem vindo a ter conhecimento, está neste momento a fazer intervenções que têm consciência que são intervenções que nunca serão objeto de financiamento comunitário. Neste momento, tudo tem a ver com os fundos comunitários, está praticamente suspenso, porque o Governo não se encontra em funções, ainda por cima houve este ligeiro atraso do ponto de vista daquilo que são novas eleições no âmbito do ciclo eleitoral da Europa, e com isto, atendendo que os avisos de abertura estão praticamente suspensos e que a Câmara Municipal de Vizela, do ponto de vista daquilo que eram as suas obrigações, tem uma execução praticamente de 100%, estamos neste momento a fazer duas coisas que são essenciais. Em primeiro lugar, fazer obras que temos a perspectiva que o financiamento seria praticamente impossível, como é o caso do auditório que se encontra dentro do edifício sede. Por outro lado, estamos a preparar tudo aquilo que podem ser obras a acontecer num curto espaço de tempo, face a novos avisos de abertura, em particular através do PRR ou do 2030, e com isto encaixar o projeto de Cinepark. O projeto de Cinepark já foi apresentado publicamente. Depois deste ser apresentado publicamente, estamos a dar alguns passos complementares. O primeiro passo complementar é avançar com tudo que é medições, orçamentação do projeto, avançar com aquilo que são as especialidades, avançarmos com tudo aquilo que são os parceiros, quer aqueles parceiros normais, coerentes, corretos para qualquer tipo de obra, mas também aqueles parceiros que são essenciais para uma estrutura com aquela especificidade. Dar nota aqui de uma coisa que é muito importante. A inauguração do auditório no edifício sede, com cerca de 70 lugares, em nada compromete a existência do Cinepark. Estamos a falar de dois espaços completamente distintos. O Cinepark será para cerca de 300 pessoas, o auditório do edifício sede apenas para 70. O Cinepark será um espaço polivalente, porque na realidade o projeto que para ali apresentamos é um projeto em que o nosso objetivo é cadeiras amovíveis e as bancadas retráteis. Para criarmos condições, temos um espaço maior, polivalente, a ser utilizado pelas empresas, a ser utilizado pelas associações, pelas instituições, pela Câmara Municipal, nos mais diversos períodos do ano e tendem atenção, em particular, àqueles momentos em que, particularmente no inverno, não temos espaços onde fazer iniciativas. Daí que são dois espaços distintos que se complementam entre si e que serão uma mais-valia para todo aquele que é o tecido associativo do nosso concelho. Em relação à Covid-19, o ponto da situação no concelho? O Covid-19 neste momento está a atingir os valores mais baixos desde que a Covid-19 surgiu. É com enorme satisfação que encaramos estes resultados, porque são sem dúvida muito positivos e sobretudo pelo facto que é muito relevante, é que o Concelho de Vizela foi um dos concelhos que mais sentiu do ponto de vista da evolução da pandemia no âmbito da saúde pública. Nós fomos um dos concelhos que, por duas alturas, fomos um dos concelhos com maior número de casos infectados, o que quer dizer que os resultados e os sinais que temos neste momento são resultados positivos. E isso faz com que, na realidade, acreditemos que será a Covid um passado que tem que ser encarada numa perspectiva completamente diferente daqui para a frente e por isso mesmo a Câmara Municipal de Vizela já tinha desmontado o posto de estagem que estava na Praça da República e no Jardim Manuel Faria e agora neste momento estamos
a articular e a avaliar e, sobretudo, a monitorizar a evolução da testagem que está feita junto à Câmara Municipal no parque de estacionamento para saber quando, efetivamente, é que iremos desmontar. Contudo, da nossa parte, todos os resultados que temos tido até à presente data são todos positivos e que nos permite afirmar que, apesar de, por exemplo, hoje ser efetivamente o Dia da Mulher e a Câmara Municipal de Vizela não avançar com aquelas iniciativas que avançou em tempos e que só pararam durante o período de Covid, contamos que no próximo ano essas grandes comemorações aconteçam, de forma a homenagear a mulher e a forma como ela se autonomizou face às diversas dificuldades muito associadas à data que hoje cumprimos, e com isto voltarmos à normalidade. Acreditamos desde já que as comemorações do 19 de março, por toda a programação que temos vindo apresentado publicamente, será um sucesso e que na realidade poderemos voltar a ter 2 anos envolvidos, aquilo que efetivamente é muito importante porque está na nossa identidade e é uma referência para nós, são as comemorações daquela que foi a data maior do Concelho de Vizela.